Paulo encontrou sua doutrina da justificação pela fé no Antigo Testamento? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje vamos falar de uma doutrina fundamental da Palavra de Deus, a doutrina da justificação pela fé. Um dos maiores expoentes desta doutrina é o apóstolo Paulo, e existem muitos textos onde ele fala desse assunto, e talvez um dos mais contundentes seja Gálatas 2, versículo 16, onde a gente lê o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Moisés Silva, no trabalho assim, quando se fala do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, página 978, que é esse material que eu tenho em minhas mãos aqui, ele diz o seguinte a respeito de Gálatas 2, versículo 16. Ele fala que esse texto é uma arena na qual algumas das questões mais fundamentais da teologia paulina têm de ser defendidas. Tradicionalmente, muitas pessoas veem uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento na questão da justificação pela fé. É como se nesse texto, e em outros que falam da mesma doutrina, Paulo estivesse se levantando contra o Antigo Testamento, uma religião legalista, de justificação pelas obras e etc. E agora, no Novo Testamento, existe um caminho mais fácil, melhor, mais gracioso, mais amoroso, que é a justificação pela fé. Essa visão, entretanto, ela é completamente esmagada quando a gente vai estudar o uso do Antigo Testamento por parte dos autores do Novo Testamento. Então, por exemplo, quando a gente chega nesse texto, Gálatas 2, verso 16, a gente chega e conhece, então, que Paulo usou para compor esse texto, o texto de Salmo 143, versículo 2, onde o salmista diz o seguinte, então Salmo 143, verso 2, está escrito o seguinte: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Bom, Paulo não cita esse texto do Salmo 143 de uma forma completa, mas existe uma correspondência textual e temática sólida entre, então, Gálatas 2,16 e Salmo 143, verso 2. A principal diferença, obviamente, é a referência à fé em Cristo e a ideia das obras da lei, que Paulo coloca, mas o texto do Salmo não traz. Ainda assim, as semelhanças são importantes. Tanto no texto de Paulo quanto no texto de Davi, o foco está no indivíduo e na ideia da universalidade. É como o seguinte: aquilo que é verdade a respeito do indivíduo é verdade a respeito de todos os seres humanos. Então, não existe nenhum ser vivente que é justo à vista de Deus. Obviamente, Davi, quando escreve isso, ele está refletindo sobre a sua própria experiência. Eu, Davi, não sou justo diante de Deus, eu sou pecador, mas ele faz desta afirmação individual pessoal dele uma afirmação individual pessoal sobre todos os seres humanos. Ninguém é justo diante de Deus. E aí, obviamente, tem o dilema da justiça, da justificação no juízo diante de Deus, diante do julgamento de Deus a respeito dos seres humanos. Isso nos faz olhar para o Salmo 143 de uma forma mais detida. Um salmo, obviamente, o Antigo Testamento, etc., onde o salmista ora e suplica a Deus, reconhece a sua injustiça e a injustiça de todos os seres humanos, e ele quer justificação, veja, não me julgue, não entres em juízo com o teu servo, querendo dizer o seguinte: não me condene pela minha injustiça. Então todo o pano de fundo é a ideia que ele quer ser justificado, ele não quer ser condenado pela sua injustiça. Então traz toda aqui a ideia básica do desejo ou da busca por justificação.
Na continuidade do Salmo, o salmista é perseguido, ele está impactado por muitos problemas e perseguições, e ímpios atrás dele, e etc. E ele considera Deus e ele anseia por Deus. Lembro-me dos dias de outrora, considero os teus feitos, as obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, e etc. Então ele está pensando nos seus problemas, na sua injustiça, no seu pecado, nas perseguições, nas dificuldades, e ele recorre a Deus. E ele recorre à face e à graça de Deus, né? Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. Não me esconda da tua face. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Então olha que interessante, né? O salmista está clamando por graça diante da face de Deus. Ele deseja ser livre dos seus problemas, mas ele também deseja mudar as coisas que, vamos pensar assim, estão erradas, né? Mostra-me o caminho por onde devo andar. Ele está dizendo, né? Eu sou injusto, diante de ti não tem ninguém justo, mas me mostra o caminho pelo qual eu devo andar. Demonstrando assim a importância da dimensão ética dentro da ideia da justificação. Deus justifica o pecador não para que ele continue em pecado, mas para que ele possa ser perdoado e ser vitorioso e vencer. E Deus vai mostrar então o caminho pelo qual ele deve andar. Então Deus perdoa a mentira, mas ele vai fazer do mentiroso uma pessoa verdadeira. Deus perdoa as transgressões e deseja dar vitória ao homem que transgride para que não viva em pecado e atribulado e angustiado e condenado e etc. Deus ama a sua própria justiça, né? A ideia disso, né? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Então interessante, né? Deus ele não pode encontrar no homem algo que justifique o homem, mas Deus encontra na sua própria justiça algo que ele ama, que ele valoriza. E então Davi termina o salmo clamando por misericórdia para que ele destrua os seus inimigos, o mal e etc., para que ele possa então ter esperança e viver uma vida liberta de angústias, problemas e dificuldades. Perceba que o salmista já no Antigo Testamento nega qualquer possibilidade de justiça humana, com base nos próprios méritos do ser humano por qualquer via. Se não há nenhum justo diante de Deus, ninguém é justo, então não existe nenhuma fonte de justiça à disposição do ser humano para que ele seja justo diante de Deus. E essa é a intelecção fundamental da doutrina da justificação pela fé no Novo Testamento. Então é o seguinte, se nada a não ser Deus pode nos justificar, então a lei não pode nos justificar. Essa é a intelecção que Paulo vai levar adiante, mas ele aprendeu isso do Antigo Testamento. Isso não foi uma ruptura com o pensamento do Antigo Testamento. Claro, quando Cristo vem e morre pelo ser humano para lhe dar a justificação pela fé em Cristo, Cristo impõe um novo rigor a esta ideia da justificação e algo que Paulo valoriza muito, leva muito a sério de forma definitiva. Se Cristo morreu por nós, não existe nenhum outro caminho de justificação ou salvação que não passe pela fé em Cristo. Então não é pela lei, não é pelos méritos, não é pelas obras, não é pelo merecimento, não é por pertencer à nação de Israel, não é por nada, é por Cristo. Mas em sentido geral, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento estão em harmonia no que tange a ideia da justificação. O homem não encontra justiça em si mesmo e deve encontrá-la fora de si, na graça de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, e obviamente isso vai ficar muito claro no Novo Testamento, quando a graça de Cristo, a cruz de Cristo, a morte de Cristo em nosso favor e a sua ressurreição demonstram, acima de qualquer dúvida, que não existe justiça no homem, mas existe justiça em Deus, e Deus a oferece ao homem pela fé.